Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Como é que vocês estão? Graças. Tudo bem. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. A sala está ficando bonita. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, meninos, meninas. Olá, Carmen. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Opa! Está chegando o nosso horário. Deixa eu tomar aqui o remedinho. Boa tarde a todos e um bom estudo para todos. Eu ia até falar com vocês. Se alguém aí tiver o livro Ceifa de Luz, Encontro Marcado, ou aquele volume 6 das Cartas de Paulo, que a gente vai usar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ceifa de Luz, Encontro Marcado, e aquele volume 6 das Cartas de Emmanuel. Talvez dê tempo da gente usar aqui. O Encontro Marcado e Ceifa de Luz tudo do Chico, tá? São os livros antigos aqui. Hoje nós temos a nossa palestra pública às 19h40, com o nosso companheiro Vandir, que vai falar sobre Kardec, o operariado e a educação. Porque dia 3 de outubro, né, comemoramos o aniversário de Kardec, então hoje nós vamos falar sobre Kardec. E dia 3 também é a data da desencarnação de Francisco de Assis, né, dia 3 de outubro. É que a Igreja Católica comemora no dia 4, mas a desencarnação de Francisco foi no dia 3 de outubro. Justamente no dia do aniversário de Kardec, é o dia também da desencarnação de Francisco de Assis. E hoje o nosso irmão Vandir vai falar sobre Kardec. Bem, meus irmãos, está chegando a nossa hora de iniciarmos os nossos estudos. Eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a nossa prece de abertura. Ideína, por favor. Agradecida a Deus por esse momento, ao nosso Mestre Jesus, querido irmão maior, que possamos ter o discernimento do entendimento, que é tudo que vai ser passado, tudo que vai ser explicado sobre essa codificação que o nosso irmão Kardec nos deixou. E muito agradecida somos, Senhor, por esse momento tão especial. Fique conosco, nos ampare e nos ilumine, Senhor. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus amigos, neste horário, todas as terças-feiras, 17 horas, nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar, na parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos, a questão 123. Né? Então, nós vamos para a questão 123. E a questão 123, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Então, ele quer saber por que Deus permite que alguns espíritos sigam o caminho do mal. E os espíritos respondem: como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Então, eles são até duros dessa resposta, né? Como ousais, quer dizer, como ele se atreve a pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher
que ele deixa a cada um. Então, olha só, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um. Porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Então, a sabedoria de Deus está em permitir que nós tenhamos a liberdade de escolher o nosso caminho. Assim, cada um vai ter o mérito ou o demérito das suas obras, né? E aí, nesse livrinho, o meu é bem antigo, né? Encontro Marcado, de Emmanuel, no capítulo 53, deixa eu puxar isso para cá. Emmanuel escreve assim, quem tiver o livro Encontro Marcado, capítulo 53. O título do capítulo é Livres, mas Responsáveis. Tema, liberdade e responsabilidade. E Emmanuel diz assim, a quem nos pergunte se a criatura humana é livre, respondamos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mais responsável e pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Semelhante a que os espíritos responderam. Olha só o que eles disseram. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. E Emmanuel diz, a quem nos pergunte se a criatura humana é livre, respondamos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseje, mas estará ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Então, ele vai estar ligado inevitavelmente ao fruto de suas próprias ações. Como diz o povo, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós estaremos ligados, esse estar ligado quer dizer, seremos responsáveis pelo fruto das nossas ações. Então, isso é muito profundo, né? No livro, tem um livro também que eu gosto muito, esse aqui, ó, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência. Nesse livro de José Reis Chaves, aqui no capítulo 4, ele diz assim, o capítulo 4 tem o título, O Livre-Arbítrio. Então, o subtítulo, quer dizer, o subtítulo é O Livre-Arbítrio, porque o capítulo 4, deixa eu ver o título aqui, o título do capítulo 4 é Perante a Metafísica e a Ciência, e ele tem um subtítulo que é O Livre-Arbítrio. Vocês já repararam como nas últimas semanas, como a gente tem estudado sobre o livre-arbítrio? É na Ivone Pereira, é no Livro dos Espíritos, é nas parábolas, é nas epístolas de Paulo. Eu não sei porquê, mas o tema livre-arbítrio tem sido corriqueiro de umas 2 ou 3 semanas para cá. Então, ele diz aqui, o José Reis Chaves, aí ele começa assim, retornando à questão do nosso livre-arbítrio, antes de tudo é necessário que se tenha o conhecimento ou consciência do que se faz. E há 3 tipos de conhecimento. O conhecimento instintivo, o instinto, o conhecimento intelecto e intuitivo ou espiritual. Então, ele diz que há 3 tipos de conhecimento. O instinto, o intelecto e intuitivo
ou espiritual. O conhecimento por meio do instinto, como já vimos, é próprio dos animais, mas é encontrado também no homem, e é automático e inato. E se é automático, podemos dizer que ele é também inconsciente. De fato, nós o praticamos inconscientemente. Já o conhecimento pelo intelecto é próprio do ser humano. Uma das características do ser humano é justamente possuir o intelecto, o que o distingue dos animais. Por fim, temos o conhecimento intuitivo ou espiritual, que se apresenta a nós geralmente de forma inesperada, né? Ele pode ser, esse conhecimento, inspirado, ou o homem vai buscá-lo no seu inconsciente, através da meditação, do recolhimento, né? Às vezes, ele falando ainda desse conhecimento espiritual ou intuitivo, né? Porque, como eu falei, ele pode vir pela inspiração, aquele conhecimento que os amigos espirituais passam para nós, ou o homem busca esse conhecimento através da meditação ou do recolhimento. Aí aqui ele dá um exemplo. Às vezes, Einstein, falando sobre Einstein, interrompia suas pesquisas, recolhendo-se em um biombo que havia em seu laboratório de trabalho. E após um cochilo de uns 20 ou 30 minutos, em um sofá no interior do biombo, ele saía anotando às pressas várias fórmulas que encontrava durante o rápido sono ou logo após. Por meio do conhecimento intuitivo ou espiritual, a humanidade tem percorrido um longo trajeto da estrada que leva a sabedoria e a ciência. Quer dizer, esse conhecimento intuitivo espiritual, o ser humano ele pode conseguir, né, fazendo a tal da meditação, né, aquele recolhimento, aonde ele pode ser inspirado pelos amigos espirituais, ou então o próprio homem, na sua meditação, ele pode ir ao buscar no seu inconsciente um conhecimento que ele possui, mas que por algum motivo não está assim tão claro para ele quando ele está assim, no estado de vigília. Mas vamos dizer assim, que seria aquela nossa biblioteca. Porque como nós já vivemos várias encarnações, nós temos muitos conhecimentos já conquistados. Mas às vezes essa reencarnação, nem todos esses conhecimentos que a gente tem estão aí de forma muito flagrante. Então, quando o sujeito entra, faz uma meditação, uma introspecção, né? Ele entra quase num estado alterado de consciência, ele pode acessar, no momento de uma necessidade, esse conhecimento que está lá. Então, olha como Einstein aqui, né? Ele, às vezes, quando tinha alguma dificuldade, ou estava fazendo alguma pesquisa, algum trabalho, e ele tinha dificuldade de encontrar a resposta, ele entrava numa meditação, lá naquele biombo dele. Tirava como se fosse assim, como diz aqui, um cochilo de 20 ou 30 minutos, e a gente sabe que durante o sono a pessoa pode fazer um desdobramento, né? E quando ele acordava, ele saía anotando algumas coisas. Então era aquele tempo que ele tinha, de repente, para fazer um mergulho no seu próprio inconsciente, ou então, realmente, ter um desdobramento e entrar em contato com outros espíritos que estavam trabalhando junto com ele. E aí ele via de uma forma mais clara o trabalho e, às vezes, conseguia algumas revelações. Então, há várias formas, né, da criatura buscar esse conhecimento, né, se colocar dentro desse conhecimento. Vai depender muito dela, dessa prática também que ela começa a desenvolver da meditação. E aqui continua dizendo, mas é através do conhecimento intelectual que, de um modo geral, funciona o nosso livre-arbítrio.
pois é o conhecimento intelectual, como vimos, o conhecimento mais comum a todos nós. E o livre-arbítrio é o caminho que escolhemos com o nosso intelecto para seguir entre duas ou mais encruzilhadas. Podemos optar pelo erro, que é censurado por nossa consciência, mas a gente pode optar, mesmo, é o famoso detalhe, eu sei que está errado, mas eu quero fazer, né? É aí a ação, como nós já vimos, já falamos tantas vezes, é a Eva entrando em ação, sabendo que não pode, o que é errado, mas mesmo assim faz a opção pelo erro, né? Então podemos optar pelo erro, que é censurado por nossa consciência, ou pelo que é certo e que nos deixa a consciência tranquila. Podemos, às vezes, em determinadas circunstâncias, estar errados e, pela nossa consciência, acharmos que estamos certos. Porque, às vezes, você acredita que está certo, mas você está equivocado. Você erra, mas erra achando que a sua escolha foi a melhor, foi a escolha correta. Então, podemos, às vezes, em determinadas circunstâncias, estar errados e, pela nossa consciência, acharmos que estamos certos. Nesse caso, não erramos moralmente falando. Interessante isso. Quando eu faço uma coisa acreditando que aquele é o certo, mas, de repente, não é. Eu não sei, eu não conheço tudo, não é? Eu posso acreditar que aquilo é o certo, mas não é. E eu erro. Nesse caso, eu não erro moralmente. Eu erro moralmente quando eu conheço a verdade e ajo de forma contrária a ela, para atender um interesse ou outro meu. Aí eu estou errando moralmente. Mas quando eu acredito na ação que eu estou fazendo, eu não erro moralmente. Tá? E aí a gente vai entender uma palavra de Jesus que está em Mateus, capítulo 9, versículo 29, quando ele diz assim: seja-te dado conforme tu creste, seja-te dado conforme a tua fé. Então, você vai receber conforme você acreditar. Então, você pode estar em erro, mas como você não está errando por outra intenção, para se dar bem, ou porque você quer atender uma necessidade pessoal sua, em detrimento das outras pessoas, isso seria como um atenuante para você. Né? Porque você não está errando moralmente. E o nosso grande problema é a moral. O grande problema está na moral. Né? Porque quando você erra moralmente, a grande falha nossa é o grande problema. Eu saber a verdade, mas é como aquela pessoa que acusa alguém de algo que ela sabe que ele é inocente. Eu sei que fulano é inocente, mas eu tenho um interesse. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Alguém tem um cargo numa empresa. Eu quero o cargo dele. Então eu acuso de ladrão, sabendo que ele é inocente. Ou porque eu armei algum esquema para ele ser acusado de ladrão, para ele ser demitido e eu pegar o cargo dele. Ou eu sei que eu vi, eu testemunhei, eu tenho provas de que ele é inocente. Mas eu não apresento. Ou então ele pode ser acusado até por outra pessoa. Mas eu tenho provas de que a pessoa é inocente. Mas eu não apresento. Eu deixo que ele seja acusado
para que eu possa ter uma vantagem sobre isso. Isso é uma questão moral gravíssima, gravíssima. Mas eu também, vamos dizer que, por algum motivo, eu acredite piamente que ele é o criminoso. E acreditando nisso, eu o acuso. Ele é inocente, mas eu não estou fazendo de má fé. Eu não estou fazendo de má fé. Eu acredito naquilo. Então Jesus diz: seja-te dado conforme tu creste. Entendeu? Então vai haver sim. Aí, vamos dizer assim, um atenuante. Por isso que cada caso é um caso. A gente não pode acusar, é isso. Então a gente tem que ver se realmente aquela criatura, o motivo que a levou a agir assim. Se ele acreditava que aquilo era o correto, a consciência dele não censura, tá? Então, nós podemos optar pelo erro, mas porque a nossa consciência pode dizer para a gente que a gente está certo. E como nós não conhecemos tudo, a gente pode errar, sim, mas aí não é um erro moral, tá? Então, vamos voltar aqui ao nosso Livro dos Espíritos. Questão 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Não é como Kardec pergunta. E os espíritos respondem: sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então, olha só, pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do... Quando eu me falo aqui, pois que há espírito que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto, ele não está querendo dizer que esse espírito acertou todas. Ele está querendo dizer aqui, segue o caminho do bem absoluto, seria aquele que menos errou. Seria aquele que está se esforçando por acertar, que tem mais acertos do que erro, tá? Não aquele que em todas as escolhas ele acertou, que é quase impossível. O espírito que pouco conhecimento tem, acertar em todas. Então, quando ele diz, pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. Seguir o caminho do bem absoluto não quer dizer que ele nunca errou. É aquele caminho, é aquele espírito que está sempre se esforçando por fazer o melhor. E que ele até pode errar, acreditando que está fazendo certo. Então, ele erra por desconhecimento, que ele vem se esforçando e que ele pode errar por desconhecimento, não por ser um espírito malévolo, por ser um espírito que arquiteta as coisas, por ser um espírito com uma péssima moral. Ele erra naturalmente, como qualquer um. Então, há espíritos que, desde o princípio, estão procurando se esforçar a fazer o melhor. E mesmo quando erra porque acredita que aquilo é o certo a fazer. É isso que ele quer dizer aqui. E depois ele diz, já agora existem outros, né, que estão sempre buscando o quê? Um meio de se dar bem, de tentar um caminho alternativo.
para levar alguma vantagem. Então, ele pergunta, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos? Não, sim, há gradações, certamente. E os que se acham dos graus intermédios constituem a maioria. Aí, olhando lá a questão 115, na questão 115, no quarto período, que essa questão 115, ela tem os 5 ou 6 períodos. No quarto período diz assim, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Aí continua. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. São aqueles que vão chegar lá mais lentamente, mas vão chegar. Vão levar, de repente, o quíntuplo do tempo daqueles que estão sempre procurando se esforçar. Mas eles vão chegar. Essas são as gradações. São as gradações que existem. Por isso que ele diz, certamente o que se acham dos graus intermédios constituem a maioria. O grau intermédio é aquele que está se esforçando, mas de vez em quando ele faz algo que a moral não aprove. É o do grau intermédio, né? Então, de vez em quando, ele dá aquela escorregada, ele tem sua vaidade, seu egoísmo, seu orgulho, age também movido por isso, mas são as gradações. Ele mesmo colocou. Quando você pega a escala espírita, o que você vê? Não são gradações? Dentro da terceira ordem de espíritos imperfeitos, tem 4 ou 5 gradações ali, que são as classes. Dentro da segunda ordem dos bons espíritos, também tem 4 classes, umas gradações. Só não tem gradação na primeira ordem, que é dos espíritos puros, que é a classe única. Fora delas, todas elas têm gradações. Vamos ver a 125. Os espíritos que enveredaram, quer dizer, os que seguiram, né, pela senda do mal, poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros. Novamente, a gente, é só como falamos dela agora, não precisamos voltar, essa questão 115, né, que fala disso. Aí ele diz aqui, sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Olha só. A pergunta, os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, eles chegarão. Mas as eternidades lhes serão mais longas. O que está querendo dizer aqui? O caminho deles será um caminho mais demorado do que os outros. Mas eles chegarão. Só que vão despender um tempo muito maior do que aqueles que estão procurando se esforçar. Tá? Aí tem uma notinha de Kardec que diz aqui, por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então, essa ideia de eternidade, as eternidades lhes serão mais longas, está dizendo o seguinte, que quando o sujeito erra e a coisa fica complicada e vem a dor e o sofrimento, parece para ele que esse sofrimento é uma eternidade, que o sofrimento é atroz, é como se ele estivesse sofrendo eternamente. Ora, quantas vezes mais ele sofrer, quantas eternidades ele vai ter?
se cada dor para ele parece uma eternidade. Né? Então, ele vai ter várias eternidades. Essa dor atroz, tá? E ainda nesse livro Encontro Marcado, de Emmanuel, no capítulo 53, Emmanuel diz assim, Encontro Marcado, capítulo 53, já no final, Emmanuel diz assim, o homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência. Ele é livre até mesmo para receber ou recusar a existência. Ele é livre para aceitar a reencarnação, ele é livre até para tirar a própria vida, recusando a existência. Ou não é? Nós estudamos isso no Memória Suicida. Ele tem o livre-arbítrio de recusar a existência dele. Ele reencarna, tem uma boa saúde, nós estamos estudando isso no Memória Suicida, né? Naquele capítulo A Cada Um Segundo as Suas Obras, que nós terminamos de estudar agora em setembro, recebe um corpo são, com muita saúde, uma boa família, tudo indo bem, mas aí aparece um obstáculozinho na vida dele, ou de repente ele tem uma decepção amorosa. Uma decepção amorosa. Ou de repente tem um fracasso financeiro, ou de repente tem um problema de saúde, ou de repente, como tem muitos aí, cansei de viver, essa vida é muito sem graça, estou enfastiado, vou morrer para ir lá ficar com Deus. Alguém muito querido meu morreu, quero ir junto. Esses motivos assim, que a gente escuta, né? E aí a pessoa tem o livre-arbítrio. Depois, a gente sabe como é que é, né? Mas ele tem o livre-arbítrio. Então, Emmanuel fala aqui, o homem é livre, até mesmo para receber ou recusar a existência. Mas, tem sempre uma conjunção adversativa, recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorrem de sua atitude perante as concessões da vontade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, né? Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter. Mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Então é interessante que ele diz, somos livres para semear. E a semeadura passa pelo desejar, escolher, fazer e obter. Mas somos constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. É como um amigo meu dizia assim, quando você, no seu trabalho, é convidado pelo seu chefe ou por qualquer pessoa a participar de uma reunião, você pode dizer sim ou não. Mas se você for convocado a participar de alguma coisa, você não pode dizer não. Você está sendo convocado. A coisa é diferente. Então, quando ele diz aqui, somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias, quer dizer, somos convocados por Deus para assumir a consequência natural dos atos que praticamos. Não é castigo. Não é castigo. É responsabilidade. Né? E aí Emmanuel continua. Cabe à doutrina espírita explicar que os princípios da justiça eterna
em todo o universo não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas, acima de tudo, através do Instituto da Reencarnação, em nós, conosco, junto de nós e por nós. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação, não existe direito sem obrigação, e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então, Jesus disse isso porque ele compreendeu que não existe direito sem obrigações. Famosos direitos e deveres, não é? E nem equilíbrio sem consciência tranquila. Aí ele diz, conhecereis a verdade, e ela vai vos fazer livres. Então, esse tema aqui, que é o tema que vem sendo um tema recorrente, né, nossos estudos, até quando nós falamos esse mês de setembro, Setembro Verde, não é? Falamos sobre sustentabilidade, falamos sobre o meio ambiente, falamos sobre desmatamento, falamos sobre o reuso da água, falamos sobre alimentação, sobre os 5 R's, né? Reutilizar, recusar, reciclar. Falamos sobre a pandemia. Tudo isso, né? Falamos sobre a nossa colocação como homem, como ser humano no planeta. Tudo isso envolve o quê? Livre-arbítrio. Não é? Todo o tema de setembro, de quinta-feira, sobre sustentabilidade, tratou de livre-arbítrio. Olha a crise hídrica que nós estamos vivendo. Não é? Quando a gente pegava aquela borracha e ia lavar o quintal, dar banho no cachorrinho no quintal, jogando água para tudo quanto é lado. Olha as questões aí. Então, a gente tem que começar a pensar. Eu vi essa semana uma matéria muito interessante sobre um senhor que cria peixes. Então, o que ele faz? Olha só, ele tem lá, né, um lago onde ele bota os peixes. Então, com o tempo, aquela água do lago, tipo um grande aquário onde ele bota os peixes. Aí, quando aquela água do aquário está suja, ele não joga água fora. Do lado do aquário, ele fez um lago e plantou, sabe o quê? Copo de leite. Todo mundo conhece copo de leite, né? Aquela planta que dá uma flor branca, linda, parecendo um copo de leite. Aí ele pega a água do aquário, joga no lago um copo de leite. Sabe o que o copo de leite faz? Ele retira toda a impureza da água. O copo de leite é como um filtro, a planta é como um filtro. Quando ele retira toda a sujeira da água, aí ele plantou o copo de leite, porque o copo de leite ele é plantado dentro da água. Ele plantou dentro do lago. Ali a plantação encheu a plantação de água. E fez tipo um lago, né? Porque ele pegou um terreno, plantou o copo de leite e encheu de água esse terreno. Aí, quando o copo de leite retira a sujeira da água, ele pega aquela água que estava no copo de leite, põe lá no aquário, onde ele tem os peixes. Então, a água do aquário, que não é bem um aquário, né? Ele fez como se fosse um lago para botar os peixes, ele vai trocando. Ele pega a água dos peixes, põe aonde está o copo de leite, o copo de leite limpa a água e ele botou num copo a água que ele tirou do lago dos peixes e a água que ele tirou do copo de leite. E assim o copo de leite vai ajudando a reciclar a água. É o reuso da água. Porque ele podia tirar aquela água de onde estão os peixes e jogar fora,
e botar água nova, não. Ele vai colocando no copo de leite, ali onde tem a plantação, copo de leite aspira toda a sujeira da água, ele pega aquela água. O que é isso? Consciência. Consciência. E todos nós podemos fazer isso, né? Pegar água que sai da máquina, usar para lavar banheiro, para lavar área, em vez de jogar aquela água fora, né? Se a gente está num cômodo, sai daquele cômodo, apaga a luz, evita ficar abrindo geladeira toda hora. Esse tipo de coisa que as pessoas falam, isso é uma boa. Não, isso é livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Então, por isso eu estava falando, como esse tema tem sido recorrente, chamando... Porque muitas vezes a pessoa pensa que o livre-arbítrio é apenas para a questão assim, decidir entre o bem e o mal, o bem e o mal. Vou fazer isso, que é uma maldade. Não, não vou fazer só uma bondade. Mas ela passa também por essas nossas atitudes. Entendeu? Essa atitude do dia a dia. Se eu moro num lugar que é bem iluminado, então eu vou decidir, vou acender as luzes da minha casa mais tarde, né? Um pouco mais tarde. Então a gente vai começando a perceber que é uma série de coisas que a gente pode fazer, separar o lixo, né? Parece uma coisa... Hoje, eu aqui em casa nós não fazemos isso, mas hoje nós fazemos. Então já se tornou uma coisa tão natural, né? Separar o lixo orgânico do lixo inorgânico. E aí, na quarta-feira à noite, a gente já põe lá, porque o caminho passa quinta-feira muito cedo. Então você vai mudando atitudes. É livre-arbítrio. Então, eu acho que não é à toa que esse tema tem voltado uma certa insistência para que a gente desperte, né, para as nossas atitudes e perceber que o livre-arbítrio não é só para essa coisa de escolher ser bonzinho ou ser malzinho, mas ele vai mais fundo naquelas questões nossas do dia a dia, que parecia que não é livre-arbítrio. É sim. É livre-arbítrio, sim. Né? Então, a gente vai percebendo isso. Né? A pilha que eu uso no meu controle remoto, eu não vou jogar na lata do lixo. Eu vou botar no saquinho, aí quando eu passar numa loja, lá no Banco Santander, que tem uma agência do Banco Santander que tem isso, numa loja de telefonia, da Claro, da Oi, eu tenho lá, eu jogo lá a minha bateria do meu celular, tudo isso é livre-arbítrio. Né? Então, são essas atitudes que vão mudando e nos permitindo ter o quê? Olha o que ele falou aqui. Não existe equilíbrio sem consciência tranquila. Você ter a consciência tranquila, né? Que você está se esforçando para fazer o melhor. Isso é livre-arbítrio. Então, a gente vai se tocando aí nessas questões. Vamos à questão 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, nosso amigo Alberto está com dificuldade de se unir ao grupo, é só acessar o link, né? O link é esse. É pela internet que ele está com dificuldade, né? Deve ser internet. Porque... Ele não conseguiu. É interessante, porque... Verifica, será que ele está com o link certo? O link... Denise, bota o link para ele novamente. Manda novamente o link para ele pelo WhatsApp. Pode ser que, de repente, ele vendo agora o novo link, pega o WhatsApp e manda o link para ele novamente. Então, olha aqui, ó. Chegados ao grau supremo da perfeição, e para a gente chegar ao grau supremo da perfeição, todas essas coisas que nós falamos aqui, a gente vai ter que estar
fazendo, né? Os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Então, ele quer saber se aqueles que chegaram à perfeição, são os espíritos puros, eles vão ser mais bem recebidos, vamos dizer assim, por Deus, do que aqueles que deram aquela volta tremenda, né? E os espíritos dizem, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Então, aquele que chegou rápido, aqueles que demoraram para chegar, né? E até mesmo aqueles que estão perdidos aí no meio do caminho, Deus não tem privilégio, ou melhor, privilegiados. Não tem aqueles que, né, ele goste mais, né? Até porque isso é uma questão humana. Essa questão de preferência são questões humanas. E Deus não é um Deus antropomórfico, né? Deus antropomórfico é aquele Deus que a gente diz, né? Que a gente diz que gosta mais desse do que daquele. Quando a gente começa a dar qualidades humanas a Deus. Deus não tem qualidades humanas, né? Não tem preferência por um ou por outro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho, a Aninha Brito também está perdida. Eu acho que eles estão com o link errado. Deixa eu botar uma mensagem aqui para ela. Já estamos aqui, Rosa. Vocês estavam no link errado? Não, tudo normal. É engraçado, não sei né? por razão. Tudo normal, tudo, não sei, alguma coisa aí de Piripaque, que é da internet, é isso aí. Então, seguindo aí, nós estamos na questão 126 do Livro dos Espíritos, né? Então, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram temporariamente. Isso é uma coisa transitória, tá? É uma coisa transitória. Antes, não eram mais que simples espíritos. Então, antes, quando sucumbiam, eram espíritos imperfeitos. Agora, que chegaram ao grau supremo, são espíritos puros. Então, tem os espíritos puros que chegaram mais rápido a se tornarem puros, e tem os espíritos puros que demoraram mais o tempo para chegar aos espíritos puros. Mas agora, todos são espíritos puros. Então, ninguém vai dizer assim, você é espírito puro de primeira classe e você é espírito puro de segunda classe. O espírito puro de segunda classe é porque demorou mais, porque errou mais. Não, não tem isso. Todos são espíritos puros. Não importa se demorou mais, se demorou menos, né? São todos iguais. No livro Ceifa de Luz, quem pegou o Ceifa de Luz, ou Cartas de Paulo, página 610, que é aquele volume 6 das cartas de Emmanuel, né? Cartas de Emmanuel, volume 6, ou Ceifa de Luz, capítulo 16, tá? Então, quem pegou o Cartas de Emmanuel é na página 610, né? 610, do volume 6, que eu sempre troco o nome, né? E Ceifa de Luz 16 e o Cartas de Paulo, volume 6, página 610. Diz assim... Desculpe, gente, é capítulo 15
do Ceifa de Luz, tá? Capítulo 15. É que eu botei aqui 16. Capítulo 15. Alguém está com Cartas de Paulo aí? Volume 6. Denise, lê para mim o título. Só o título para mim. Conquista da paixão. Da compaixão, desculpa. É porque eu me enrolei aqui. Conquista da paixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição, sem longos exercícios, com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. É uma maneira de pensar que a criatura pode ter. Se alguém comete uma falta, ao invés de atirar-lhe pedras, reflita na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Ele pode ter, de repente, tido, um surto. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre do sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, nessa pergunta, nessa questão 126, olha como Kardec pergunta: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? E ele está mostrando aqui, não, Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Então, ele está nos dizendo aqui, a irmã está dizendo aqui, que nós temos que ter compaixão pelas pessoas. E não ficar achando que uma criatura merece mais do que a outra porque ela se equivocou. Porque para Deus, todos são iguais. E Ele ama a todos. A todos. E novamente, a palavra todos, olha aqui, ó. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros que não se desviaram. Deus olha da mesma maneira para os que se transviaram e para os outros. Quem são os outros? Os que não se transviaram. Ele olha para os dois da mesma maneira. E a todos, olha aí, a todos ama com o mesmo coração. Ele não faz discriminação. Isso não significa que ele isente os que se transviaram da ação da lei.
da ação da lei. Não. Não é porque ele vê todos iguais, que ele ame a todos de igual maneira, que aqueles que se transviaram não tenham que passar pelo que é necessário passar, e muitas vezes é dor e sofrimento, para voltarem ao caminho do bem. Entendeu? Então não tem aquela coisa, já que ele ama a todos da mesma maneira, o Senhor passa a mão na cabeça. Não. Ele ama a todos de igual maneira. Mas aquele que se transviou vai sofrer as consequências dos atos praticados. Então, ele está nos mostrando aqui que, como disse Emmanuel no último parágrafo do texto, compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, nós precisamos construir essa piedade em nós. Amar a todos de forma igual, né? Entender que cada um tem as suas dificuldades, mas isso não quer dizer que eu vou passar a mão na cabeça. Mas eu não vou condenar aquele que se transviou ou desejar o mal para ele. Eu amo o bonzinho e odeio o malzinho. Não. Então, é uma questão que a gente tem que estar sempre atento, entender do que se trata, do que os espíritos estão falando aqui. Né? Vamos à questão 127. Os espíritos são criados iguais, já vimos isso. Né? Essa questão está lá. Primeiro período da questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. O simples quer dizer uno, ele é um todo, né? Isso que é o sentido de simples. Ele não se divide. Ignorante quer dizer sem saber, né? Pronto para aprender. E aí, eles perguntaram, né? Na 115, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E eles dizem aqui, são criados iguais, porém não sabendo, são ignorantes, de onde vem. Preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente. Novamente a questão 115. Em inteligência como em moralidade, né? Vão progredindo lá, mais ou menos rapidamente, em inteligência como em moralidade. Vai depender de como o sujeito usa o seu livre-arbítrio. Aí tem uma nota de Kardec. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Viu? Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho, aqueles que estão se esforçando por melhorar, de vez em quando erram, porque acreditavam que aquilo que estavam fazendo era o certo, porque a consciência dele dizia que aquilo era o certo. Não era, mas a consciência dele dizia. Então não é um erro moral, né? Esses não são perfeitos. Não tem, é certo, maus pendores. Olha a questão moral entrando aí. Não tem, ao certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, e são maus desde a infância. Também há espíritos, né, que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos
já inteiramente formados. Porque não é porque é criança que é um espírito atrasado. É um espírito que já tem uma bagagem, né? Enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Então, quando você compara um espírito à criança, é só uma coisa muito superficial. Porque o espírito, quando reencarna, ele vem como criança, mas não quer dizer, você não pode compará-lo àqueles espíritos na sua origem. Aqueles espíritos Adão. Você não vai comparar uma criança a um espírito, entre aspas, Adão. Aquele que não tem consciência ainda de si mesmo. Tá? Porque o espírito, ele está criança. Mas, ele pode ter grandes conhecimentos. Tá? É isso que ele está dizendo. O espírito, ao formar-se, não é bom nem mal. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Questão 128. Os seres, aqui chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos, porque algumas religiões afirmam que esses espíritos já foram criados assim por Deus. Perfeitos. Os arcanjos. Deus criou o cara arcanjo. Aí você olha assim, né? É o famoso. Se isso fosse verdade, você podia questionar Deus. Você até se sentiria do direito. Não vou dizer que você poderia, mas por que ele não eu? Porque Deus quis assim. Tá. E por que ele não quis diferente? Entendeu? Você poderá não ficar satisfeito com a resposta. Poderá não ficar satisfeito com a resposta. Aí os espíritos dizem, não. Eles não formam categoria especial nenhuma. Não são de natureza diferente da dos outros espíritos. Não. São os espíritos puros. Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Mas eles foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. Como você, como todos nós. Aí, a notinha, a palavra anjo, né? Desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, porque também tem o anjo mau, né? Que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou gênio. Tomemos-lo aqui na sua melhor acepção. Quando a gente fala anjo aqui, a gente vai falar pensando no espírito puro. Naqueles espíritos que estão lá na questão 112 e 113, que são os espíritos da primeira ordem, classe única. Tá? Mas fica bem claro aqui. Eles não formam uma categoria de privilegiados, de natureza diferente da dos outros espíritos. Até pelo contrário, são os que mais trabalham. São os que mais trabalham. São os que mais responsabilidade têm. Né? E a posição que eles encontram foi por mérito pessoal. Porque trabalharam muito, se esforçaram muito. Eles erraram, então eles acertaram sempre? Não. Por quê? Por quê? São espíritos puros, não interessa se errou muito, chegaram lá. Chegaram lá. Questão 129. Os anjos han percorrido todos os graus da escala? Olha a resposta deles, para quem tinha alguma dúvida. Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Aí, tem espíritos puros que levaram 5, 6, 8 vezes mais tempo do que outros. Né?
Tem espírito puro que é raro para chuchu. Vamos dizer assim. É raro para chuchu. Mas agora ele é espírito puro. E o chuchu não importa mais. Não é verdade? É o que ele está dizendo aqui. Percorreram todos os degraus do mundo do modo que havíamos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegando depressa. Outros chutaram o tabuleiro muito. Mas chegaram à perfeição. Chegaram à perfeição. Então, isso não diminui em nada aquele espírito puro que chutou o tabuleiro muitas vezes. Não diminui em nada. Ele percorreu o caminho dele. Cometeu muitos erros, demorou, mas ele percorreu e chegou à perfeição. E é isso que interessa. Né? É isso que interessa. Tem tanto mérito quanto o outro. Chegou à perfeição. Então, essa resposta aqui é claríssima, né? Aqui também é aquela questão 115, né? E tem um livro chamado Evolução do Átomo ao Arcanjo, da Zoé Mari Saraiva Paim. Esse livro é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muito bom esse livro. E aqui, no capítulo 4, tá. Ela vai falar sobre isso. Ela diz assim: a questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está escrita na consciência. Enquanto percorre o nível mais primitivo de evolução, é aquele, né, o famoso Adão, né, da evolução, o nível de adaptação biológica, o princípio inteligente ainda tem a consciência adormecida. Por esse motivo, ele é dotado do conhecimento instintivo das leis e a elas obedece, mantendo a harmonia da natureza. Ao passar para o reino nominal, o espírito, princípio inteligente, psiquicamente individualizado, inicia a grande tarefa evolutiva do despertar da consciência. Ou seja, aprende a ler no livro da natureza, bem como no livro de sua própria vida, as leis de Deus. Adquire, então, o direito de livre-arbítrio e, com ele, o dever da responsabilidade por suas escolhas. Deixa de ser Adão para ser Eva, né? A partir daí, o ser humano é regido pelas leis morais e passa a ter condições de relacionamento com os outros homens em nível de relação psíquica. O despertar da consciência, que é a grande conquista do princípio inteligente, no alvorecer de sua humanização, pode acarretar-lhe também grandes sofrimentos. Quando o homem se afasta das leis divinas. Aliás, o homem, olha só que interessante, aliás, o homem é o único ser capaz de desobedecer às leis. Não é bem um privilégio, né? O homem é o único ser capaz de desobedecer às leis. E, por isso, o único que pode desequilibrar a natureza. Os espíritos puros, por sua vez, já aprenderam a fazer a vontade do Pai. Então, os espíritos puros não são privilegiados. Eles aprenderam. Significa que eles não sabiam, mas aprenderam a fazer a vontade do Pai. Como faz Jesus. Por isso mesmo, são os auxiliares diretos de Deus. Os co-criadores em plano maior, criando a imensidade dos corpos celestes que povoam os cosmos. Nós somos co-criadores em plano menor. Mas os espíritos puros já são co-criadores em plano maior, criando a imensidade dos corpos celestes que povoam o cosmos. Allan Kardec, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, trata das leis morais, as quais devemos seguir, as únicas verdadeiras
para a felicidade do homem. Inclusive, o estudo das leis morais é importantíssimo. Quando nós terminarmos de estudar as epístolas de Paulo, nós vamos estudar as leis morais baseadas na visão paulina, que Paulo tem um estudo sobre as leis morais, tá? Porque o estudo delas é importantíssimo. E nós vamos acoplar esse estudo das leis morais da visão paulina com também as leis morais e as leis de saúde, porque elas estão vinculadas à questão da nossa saúde, né? Saúde física e espiritual. Então, é importantíssimo isso aí. Deixa eu ver aqui um instantinho, tá? Aí aqui, deixa eu ver aqui, seguindo aqui. Deixa eu ver aqui, peraí um instantinho, gente, é porque... Até 68. Continuando aqui. Aí ela diz aqui ainda, a Zoé, como aprendemos? Viver e aprender. Todas as aquisições evolutivas feitas pelo princípio inteligente são conseguidas através da aprendizagem. A doutrina espírita nos explica que o espírito é criado por Deus. Simples e ignorante, está lá na questão 115. Mas também podemos dizer simples e inteligente. Nós somos ignorantes porque nós não conhecemos, mas nós temos a inteligência para adquirir o conhecimento, não é? Criados simples e ignorantes, mas com capacidade de desenvolver a inteligência para adquirir conhecimento. Aí ela diz aqui, simples quer dizer, aquilo que nós já estudamos, constituído de um só elemento, um todo, uno, e inteligente, da expressão latina interligere, quer dizer, ler entre, isto é, capaz de ler, perceber a realidade que cerca, tá? Então, nós temos a capacidade de desenvolver a inteligência para poder interagir com ela. E ela diz aqui, a primeira característica do princípio inteligente é, pois, a capacidade de percepção. Então, essa é a primeira característica do princípio inteligente, a capacidade de percepção. Vamos seguir agora para a questão 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores. Então, Kardec aqui já está confirmando isso, que é errado a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas. Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Se é errado essa ideia de que existem seres criados perfeitos superiores, já desde o início, como é que essa ideia de seres superiores à grande parte da raça humana faz parte da tradição de quase todos os povos? É uma incoerência, se isso é verdade, que ninguém foi criado perfeito por Deus, como é que a tradição cultural de quase todos os povos que ocupam o planeta Terra falam de seres já perfeitos? E aqui, olha a resposta deles. Fica sabendo que o mundo onde te achas, que é o planeta Terra, não existe de toda a eternidade. E que muito antes que o planeta Terra existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens do planeta Terra que eles eram assim desde todos os tempos. Então, quando os homens do planeta Terra, aqueles homens primitivos do planeta Terra, entraram em contato com esses seres já puros, superiores, eles pensaram o quê?
Eles foram criados perfeitos. Só que o planeta Terra não existe de toda eternidade. Quando ele foi criado, já existiam espíritos puros, ó. Tanto é que foram os espíritos puros que criaram aqui o planeta, né? E aqui, a Zoé Marissaraiva, nesse livro, né? Evolução do Átomo ao Arcanjo, no capítulo 8, ela vai trazer uma questão muito interessante, né? Ela vai dizer assim sobre esse assunto. Religiões da antiguidade. Porque ele diz assim, na pergunta Kardec, como se explica que essa crença desses seres já perfeitos esteja na tradição de quase todos os povos? Normalmente é na tradição da religião, né? De quase todos os povos. E ela diz assim, religiões da antiguidade. A história antiga, que cronologicamente compreende o período que vai do aparecimento dos primeiros documentos escritos até o século IV da era cristã, caracteriza-se pelo florescimento de grandes civilizações. Mas vamos aqui fazer uma observação. Ela fala que história antiga, que cronologicamente compreende o período que vai do aparecimento dos primeiros documentos escritos até o século IV da era cristã. Porque a história se divide de duas formas. História antiga, vamos dizer assim, e pré-história. A história, se dividida entre pré-história e história antiga, essa divisão é feita em textos escritos, na invenção da escrita. Então, tudo que veio a partir da escrita, você chama história antiga, história medieval, história tal. Antes da escrita, você chama de pré-história. Mas isso não quer dizer que na pré-história já não tenha existido grandes civilizações. Só que, por algum motivo, nós nunca encontramos registros escritos dessas grandes civilizações. Mas poderia ter existido. Poderia ter existido. Então, o que é que nós temos escritos antigos? Os hieróglifos, lá dos caldeus, dos sumérios, código de Hammurabi, escrita cuneiforme. Mas poderia existir. Se alguém encontrar algum escrito anterior aos sumérios, vai puxar a faixa da história mais para baixo. E a pré-história mais ainda. Mas isso não quer dizer que, por ser pré-história, não existisse grandes civilizações. Não é? Grandes civilizações. De vez em quando está surgindo aí coisas. E que, por algum motivo, a gente não tem encontrado nada escrito. Mas, de vez em quando... Essa semana eu vi um pessoal que está escalando lá aquela pedra da Gávea, né? E o jornalista mostrou uns desenhos parecendo uma escrita no alto da Pedra da Gávea. Eles acham que é uma escrita fenícia no alto da Pedra da Gávea. Aí vem aquela coisa, como é que os fenícios chegaram lá? Não sei, mas já se identificou que tem uma escrita lá. Tanto que ele pintou, tem uma escrita aqui. Tem uma pedra no Amazonas também, lá na Amazônia, uma pedra imensa. Ela deve ter uns 3 metros de altura e uns 10 de comprimento, cheio de escritas. Escritas conhecidas, algumas escritas fenícias e outras escritas que ninguém sabe decifrar. Eu vou ver se eu acho a matéria dessas que está lá na Amazônia. Se eu acho que é no Pará. Ninguém sabe. Algumas já foram identificadas, escrita fenícia. Agora, outras não sabem que é de uma civilização bem antiga. Inclusive, essa da Pedra da Gávea, eles dizem que decifraram um texto que diz assim, conta a história de um rei. É mais ou menos isso. E essa pedra lá, parece que é do Pará. Algumas escritas dizem isso aqui é fenício. Agora, tem outras escritas que eles não conseguem decifrar. Né? Então, a gente não sabe, gente. Tem muita coisa enterrada por aí que a gente não sabe. E ela fala sobre isso, né? Aí ela diz assim, documentos escritos até o século IV da era cristã
caracteriza-se pelo florescimento de grandes civilizações, todas elas geograficamente situadas no Oriente Próximo. A maioria estão enterradas lá naquele deserto, né, no Oriente Próximo, que vai das terras banhadas pelo mar Mediterrâneo até a China, no Mar do Norte. Essas primeiras civilizações apareceram já por volta de 600.000 a.C. Mas tem umas pedras aí, em Santa Catarina, que já chegaram à conclusão que elas têm uns desenhos lá que remontam a 800.000 anos antes de Cristo. É umas pedras, elas parecem cupinzeiro, aqueles cupinzeiro. Tanto que o pessoal achava que aquilo era um tipo de cupinzeiro, né? Que era, sabe como é terra com aquele cupinzeiro? Você viaja pela estrada, cheio daquele negócio. Aí um cara ficou olhando, sempre que é aquele curioso, né? Ficou olhando, limpou uma delas, disse assim, isso aqui não é cupinzeiro, isso é pedra. Aí limpou, pegou água, jogou na pedra e percebeu que tinha uns desenhos. Eu chamou um arqueólogo, o cara olhou e disse assim, meu Deus, isso não é cupinzeiro nada, isso aqui são escritas. Ninguém sabe ler. Aí ele foi olhar todas elas, centenas. Foram fazer o teste de carbono, tem mais de 800.000 anos. Por aí, né? Porque dizem que o continente americano aqui é bem velhinho. Aí ele diz aqui, né? E são elas a chinesa, a hindu, a egípcia, a mesopotâmica, a fenícia, a hitita, a persa e a palestina. Paleontólogos historiadores têm se perguntado ao longo dos séculos como foi possível, logo após o período paleolítico, desenvolver-se civilizações tão adiantadas, a ponto de terem legado à posteridade a base de todo o conhecimento filosófico e religioso, científico, político, artístico e moral da humanidade. É evidente que toda a sabedoria dos povos antigos, olha aqui o que ela coloca, é evidente que toda a sabedoria dos povos antigos não pode ser resultado da evolução natural do pensamento das mentes primitivas que tinham habitado até então nos planetas. Aí ela vem com aquelas teorias. Esses conhecimentos teriam chegado à Terra por seres mais adiantados de outro planeta. Aí a gente vai para os exilados de Capela, não é? Que eles não eram daqui, eram seres que trouxeram conhecimento para ajudar na evolução dos seres que já habitavam aqui. Aí ela vai falar que sobre aquele que não é religioso, tem outras teorias sobre esse boom, porque foi, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte, foi como se houvesse de repente, no caminhar do planeta, é como se de repente tivesse acontecido um boom, uma explosão de conhecimento. A coisa vinha mal parada, de repente, pá, civilizações começam a surgir, né? Grandes coisas começam a acontecer. Quando eu digo esse boom, gente, é milhares de anos, mas para o caminhar que vinha mais lento, de repente, ó, foi algo assim, muito rápido, né? Dentro desse milhares. Aí ela bota as teorias que existem no mundo sobre isso. Esses conhecimentos teriam chegado à Terra por seres mais adiantados de outros planetas, que aqui aportaram, aí ela coloca, como muita gente diz, em poderosas naves espaciais. Não tem gente que tem essa ideia? Aí ela diz aqui, Eric von Däniken, em seu livro Eram os Deuses Astronautas, falando sobre essa teoria. As escrituras sagradas, por sua vez, referem-se ao aparecimento de pássaros de fogo com asas de prata. Nós vamos encontrar também no Antigo Testamento, falando sobre esses seres que eram diferentes, né? Que muitas vezes apareciam para os homens daquela época. Imagine um homem do campo, como um Abraão, de repente ele tem uma visão, aparece na frente dele, né? Vamos pensar assim,
materialização no espírito, com uma aparência totalmente dele, bonito, bem arrumada, né? E outra coisa, gente, se aqueles homens brutos, né, que mal conheciam quase nada, encontrassem outro homem igual a ele, bruto assim, falando coisas diferentes, dizendo que ele tinha que deixar a terra dele, dizendo que ele devia fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, ele ia obedecer? Ele ia obedecer? Ia matar. Você quer roubar minha terra? Então, para que esses espíritos pudessem ser temidos, respeitados e aceitos, eles tinham que se mostrar diferentes, com algo que me chocasse os olhos, que eu tivesse aquele impacto. Cheios de efeitos especiais, né? Oi? Cheios de efeitos especiais. Se não, o cara jogava uma pedra com a funda, lembra? E matava o cara, eu não aceitava. Então tinha que vir com alguma coisa que impactasse. Então os espíritos, quando se materializavam para eles, vinha daquele jeito. Aí eu trouxe aqui, na Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 1, né, falando de Elias, né? Eu vou contar ali a história, porque a história é muito interessante. O negócio é no final, mas essa história é bastante interessante. Quem quiser, aí, ó, a Bíblia do segundo livro de Reis, capítulo 1, capítulo 2, versículo de 1 a 15. Diz assim, ó: Elias é arrebatado ao céu e Eliseu lhe sucede. Eis o que aconteceu quando Yahvé arrebatou Elias ao seu turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Elias disse a Eliseu: fica aqui. Elias e Eliseu eram muito amigos. Pois Yahvé me enviou só até Betel. Na realidade, Eliseu era discípulo de Elias. Mas Eliseu respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E desceram a Betel. Os irmãos profetas que moravam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre por sobre tua cabeça. Ele respondeu: sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, pois Yahvé me envia só até Jericó. Mas Eliseu respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. Porque Eliseu não queria deixar Elias sozinho de jeito nenhum, porque ele sabia que Elias ia morrer, e ele não queria deixar Elias sozinho. E foram para Jericó. Os irmãos profetas que moravam em Jericó aproximaram-se de Eliseu e lhe disseram: sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre sobre tua cabeça. Ele respondeu: sei, calai-vos. Elias lhe disse: fica aqui, pois Yahvé me envia só até o Jordão. Mas Eliseu respondeu: tão certo como Yahvé vive e tu vives, não te deixarei. E partiram os dois juntos. 50 irmãos profetas foram também e ficaram parados à distância, ao longe, enquanto eles dois se detinham à beira do Jordão. Vai prestar atenção na história. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, que se dividiram de um lado e de outro. Alguém conhece essa história? O Jordão se dividiu, só que na outra história era Mar Vermelho. Só que a outra história é quase 1000 anos depois, tá? Essa aqui é a primeira. Aí ele enrolou e bateu com as águas se dividiram de um lado e do outro, de modo que ambos passaram até enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti, antes de ser arrebatado da tua presença. E Eliseu respondeu: que me seja dado uma dupla porção do teu espírito. Ele queria ter a coragem e a força de Elias. Elias respondeu: pedes uma coisa difícil. Todavia, se me vires ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu
no turbilhão, Eliseu olhava e gritava: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Deus não mais o viu. Tomando suas vestes, aí Eliseu rasgou suas vestes em duas, né? Em duas, deixa eu abrir aqui, peraí, que a minha... Em duas, apanhou o manto de Elias que havia caído, e voltou para a beira do Jordão, onde ficou. Tomou o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Bateu nas águas que se dividiram de um lado e outro, e Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas viram-no à distância e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram ao encontro e se prostraram na terra diante dele. Então, essa história aqui de Elias e Eliseu é bem anterior à passagem de Moisés no Mar Vermelho. Aí a gente percebe, né, como tudo é alegórico, é simbólico, né? Então, aqui fala-se de carro de fogo, cavalos de fogo, não é? Essas coisas extraordinárias. E lá em Isaías 68, tem um versículo que diz assim, olha só: quem são estes que vêm deslizando como nuvens, como pombas de volta aos seus pombais? Quem são estes que vêm deslizando como nuvens, como pombas de volta aos seus pombais? Então, esses homens, aqui é Isaías capítulo 60, versículo 8. Então, aqueles homens daquela época, eles viam esses fenômenos extraordinários. E eles, ao verem uma carruagem toda em fogo, né? Coberta de ouro em fogo, cavalos em fogo. Quando levando Elias, o outro vê homens vindo, flutuando nas ondas. Isso tudo é como eles descreviam. A gente vê assim, e eu vi o espírito levitando. Ele diz assim: quem são esses que vêm navegando nas ondas? Eles ficavam, né, achando aquilo eram seres perfeitos. Ia imaginar que aquele ser que vinha naquela carruagem de fogo, que aquele outro que vem navegando nas nuvens, foram criados simples e ignorantes que nem ele, que foi igual a ele? Jamais. Então, essa ideia da perfeição está ali, ó, há muito tempo. E aí a Zoé, ela vai continuar aqui, né? Emanuel, ela vai dizer assim, ó: em A Caminho da Luz, narra a migração de espíritos mais adiantados do que os naturais da Terra. Porque quando os exilados de Capela vieram para cá, já havia aqui uma raça, mas era aquele grupo de homens muito primitivos, que talvez ainda não tivessem conhecimento nem do fogo, entendeu? Eram muito parecidos, já eram espíritos, mas aqueles espíritos na sua origem ainda, né? Que não tinham livre-arbítrio, era o famoso Adão, era o Adão, né? Que não tinham consciência de si mesmos. Se Deus deixasse esses espíritos ao sabor da natureza, a evolução deles seria muito lenta. E aí, esses espíritos chegando, muito mais evoluídos, vão o quê? Se reunir a eles. E aí isso vai dar o tal do boom genético e civilizatório. Então, ela diz aqui, ó, inteligência, claro. Então, ela diz aqui, ele narra, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a migração de espíritos mais adiantados do que os naturais da Terra, que era aqueles espíritos bem, né, primitivos que havia aqui, provindos de um planeta pertencente à constelação do Cocheiro. Os exilados de Capela vêm de outras esferas. E tem, ó,
um intelecto muito evoluído, moral bem problemática, mas intelecto bem evoluído. Aí ela diz aqui, já fizemos, aí lá da constelação do cocheiro, tá? A reencarnação desses espíritos na Terra foi de grande valia. Para eles foi uma tortura, né? Porque eles tiveram que habitar como espíritos naqueles corpos muito grosseiros. Eles vinham de outro planeta, onde os corpos deles deviam ser aqueles corpos bem mais sutis que os nossos. Característica material bem diferente do que os nossos, né? É como se o cara tivesse acostumado só a usar seda chinesa, aquela que você amassa, e quando solta, ela volta. Porque quem conhece seda pura mesmo, né? Eu já tive uma camisa dessa, você amassa ela todinha assim. Quando você solta, ela volta como ela era, sem um amassadinho. É como o cara se vestir só de seda chinesa e tivesse que usar uma roupa de saco. E, ó, bem pior que isso. Aquela que arranha tudo, bem pior que isso. O cara está acostumado com aquele corpo e, de repente, vai ter que usar um corpo que o cérebro é atrás da face, né? Bem pequenininho ainda. Que dificuldade vai ser, né? Então, diz aqui, a reencarnação desses espíritos que vieram exilados da Terra foi de grande valia, pois, ao mesmo tempo em que servia como repetição das lições morais não aprendidas em seu mundo de origem, para eles foi importante para que eles crescessem em moralidade, que eles não tinham. Dava oportunidade a que eles trouxessem para aqui, para o nosso planeta, e para os espíritos que viviam aqui, todo o progresso que eles já tinham conquistado, dando assim um grande impulso ao desenvolvimento dos terráqueos. Então, para eles foi necessário, para eles crescerem em moralidade, porque eles eram exilados. Ninguém é exilado assim por qualquer coisa, né? Para eles foi importante, para eles crescerem moralmente. E para os naturais do planeta Terra, para crescerem em inteligência. Sabemos que esses espíritos exilados misturaram-se com os nativos, os habitantes da Terra, criando a raça adâmica. Então, a raça adâmica não é a raça que vem de cocheiro, é a raça que se forma aqui na Terra. É a mistura dos exilados de Capela com os terráqueos. Essa mistura, porque eles encarnam aqui. E ao encarnarem aqui em corpos, eles vão o quê? Cruzar, não vão? Se reproduzir com os naturais, dando origem à raça adâmica. Então, a raça adâmica é do cruzamento dos exilados com os naturais da Terra, dando origem à raça... Porque muita gente diz que a raça adâmica veio de... Não, a raça adâmica se formou aqui. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula. O que é Umbanda? É a mistura do candomblé com a religião católica. Não é? É uma religião brasileira. Ela é brasileira. Porque os africanos não podiam cultuar sua religião, não é verdade? Então, eles misturam. Tem um altarzinho, em cima é Nossa Senhora da Glória. Em cima é São Jorge. Embaixo, aí tinha um paninho embaixo, é Ogum, é isso e aquilo outro. É o sincretismo religioso. A raça adâmica, mal comparando, é só para explicar, é isso, né? É a união de duas raças, espiritualmente falando, que são espíritos, e não corpo físico, né? Então ele diz aqui,
Então, criando a raça adâmica, da qual é originária a maior parte da população da Terra. Junto com os degredados, degradado é quem é esse lado, vieram também espíritos iluminados, não como degredados, né? Auxiliares de Jesus, com a finalidade de deixar neste planeta as sementes de seus conhecimentos científicos e das verdades espirituais. Junto com os degredados de capela, vieram missionários para orientar esse grupo. Então, vários missionários vieram. Jesus foi um deles. Só que Jesus veio bem depois. Mas alguns vieram naquela época e tiveram que passar por aqueles corpos. Mas eles vieram para poder consolar os degredados que ficaram desesperados e incentivar os nativos a crescer, né? Aquela coisa toda. Então, eles vieram. Foi assim que vimos florescer, naquela época tão remota, em meio aos homens ainda primitivos, grandes civilizações, que tiveram seus avatares, como Krishna, a maioria do Oriente, Krishna, Lao Tse, Siddhartha Gautama, que é o Buda, e tantos outros. São essas civilizações que foram se desenvolvendo com seus avatares, que nós nem sabemos se esses avatares existiram mesmo, mas podem ter sido. Vamos dizer que Krishna, tem prova que Krishna existiu verdadeiramente? Não, mas pode ter sido um espírito que não encarnou, mas que ficou na espiritualidade, ajudando outros missionários que encarnaram. Entendeu? Então, muitos espíritos vieram e ficaram na espiritualidade, como Jesus, que também ficava na espiritualidade, comandando Abraão, os profetas, até que teve um momento que ele disse, agora eu vou. Então, muitos vieram, ficaram na espiritualidade fazendo comando. Outros desceram, encarnaram. Outros ficaram na espiritualidade. E entre esses, Jesus, dando as coordenadas. De vez em quando vindo um profeta, mandando um deles um pouquinho melhor, até que chegou um momento que ele disse, agora eu vou. Para dar aquele, né, empurrão geral. Então, a gente vai percebendo, aqui na questão 130, né, quando Kardec fala assim, como se explica essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Porque quase todos os povos acreditam que existem espíritos que foram criados perfeitos desde que o mundo é mundo. Ele fala, porque, primeiro, o planeta Terra não é o planeta mais desenvolvido. E segundo, quando esses seres começaram a desenvolver aqui, já existiam esses espíritos super evoluídos. E eles, para poderem, né, orientar e serem aceitos por aqueles homens, eles tinham que ter alguma coisa extraordinária. Lembra da sarça ardente? Quando Moisés está lá, ele fugiu porque ele matou um soldado egípcio, e depois ele está no deserto, ele vê uma planta que começa a pegar fogo, e aquele fogo nunca acaba. E ele olha, que é a famosa sarça ardente, e de repente, no meio da sarça, aparece um espírito e começa a falar com ele. E ele fica assim. Se de repente aparecesse um homem falar com ele, aquelas coisas, ele ia aceitar. Mas apareceu o quê? Apareceu um fogo que nunca acabava, né? Uma planta, de repente, começou a pegar fogo, virou uma sarça ardente, e daquela sarça ardente apareceu um espírito dentro do fogo, falando com ele. E ele dizendo, volta lá para o Egito. E ele ficou assim, entendeu? Tinha que ser uma coisa assim. Agora ele vai achar que aquele espírito foi criado simples e ignorante como ele? Claro que não. É especial, já era assim. Daí essas teorias dos eram os deuses astronautas, e eram sim. Se a gente pensar, não eram astronautas? O que é o astronauta? É o viajante espacial. Não é?
o que viaja de um planeta para outro pelo espaço. Só que esses não precisavam de nave espacial. Eles tinham a própria nave espacial deles, que era o perispírito deles. Que eles iam aonde queriam, de um planeta a outro. Ó. Imagina Jesus viajando pelo espaço sideral. Ele precisa de um planeta, ele precisa de uma nave espacial? Não, ele é a nave espacial. Então, muitas vezes esses espíritos apareciam em carruagens de fogo, em cima das nuvens, naquela coisa nada toda. Como é que Jesus, na tradição, depois dos 40 dias da Terra, como é que... Alguém sabe? Lembra? Quando ele vai embora definitivamente da Terra? Depois dos... Ele morre, ressuscita, fica aqui entre os discípulos. Como é que Jesus ascendeu aos céus? Lembra dessa passagem? Ele está reunido com seus discípulos, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E como é que a tradição conta? Que ele começou o quê? A se elevar. Todo filme tem isso, Jesus. Ele foi se elevando, se elevando, se elevando. E Jesus ascendeu. Não é assim que a tradição conta? Que ele foi se elevando, se elevando, se elevando, se elevando, até que, de repente, quem viu aquele filme sobre o legionário, esqueci o nome, Ressurreição, aquele filme eu acho maravilhoso, já viu 10 vezes, Ressurreição, do legionário que crucificou Jesus. Você já viu esse filme? Nossa, o final é faraônico, é maravilhoso. Tem essa cena, né? Jesus vai ascendendo aos céus, ascendendo, ascendendo, ascendendo. Aí chega no momento, uma grande luz o envolve e ele faz assim, ó, desaparece com uma estrela aqui, vai embora. Gente, se essa cena verdadeiramente aconteceu, aquelas mentes que ali estavam vão passar séculos e milênios e aquela cena vai estar gravada na mente deles. Eles vão encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar e vão estar dizendo assim, Jesus ascendeu aos céus. Por isso que a gente traz isso. Porque ele ali, se despedindo, ele vai subindo, levitando, né, subindo, até que uma grande luz bate em cima dele e ele faz isso, ó. Como uma estrela desaparece. Será que ele não fez isso mesmo? Para deixar o impacto para que quem duvidasse não duvidasse mais? Nesse filme Ressurreição tem uma cena dessa. Quem não viu, eu vou botar para vocês aí. Procurem e vejam. É fantástico esse filme. Fantástico. Muito bonito mesmo, né? Então é por isso, gente. É por isso que tem essas histórias todas, né? Dos seres alados, de outros seres de outras esferas. Por isso que as tradições religiosas trazem essa ideia. Porque lá, quem são esses homens? Quem são aqueles nativos? Quem são o fruto do cruzamento entre nativos e os exilados de Capela? Somos nós. Quem sabe nós não fomos exilados de Capela? Né? Que viemos para cá e tivemos que nos reproduzir com outros espíritos que aqui estavam. E a gente traz essas lembranças do paraíso perdido, porque o mundo que a gente vivia, em comparação com o que tinha aqui, era um paraíso perdido, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, tudo isso é a lembrança ancestral do espírito. E algumas coisas ficam ali gravadas na mente dele, né? Esses seres alados, esses seres extraordinários, que era preciso que eles se apresentassem assim para poderem chocar e impressionar aqueles homens daquela época, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo bem? Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Ah, desculpe, esse é também, né? O Livro dos Espíritos. Mas eu falo desse aqui. Muito bom, sabe? Ela faz a evolução do átomo ao arcanjo. Muito bom. Ela traz... A autora é Zoé. Eu vou tirar a foto e botar dele no grupo, tá? Ele é publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Aí eu queria falar outra coisa com vocês. Hoje, aqui, deixa eu
Eu vou pedir... Alberto, faz a nossa prece de encerramento, depois eu vou dar um recado aqui para vocês. Eu vou tirar a foto aqui do livro para a gente, tá? Espera aí um instantinho, gente, só um momento, que eu vou encerrar aqui a nossa gravação.